Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do Apocalipse de São João, nosso 19º encontro. Vamos trabalhar o Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 a 8, a história do ser humano, do homem. Ouçamos primeiro este texto, Apocalipse, capítulo 6, versículo de 1 a 8. Versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi o primeiro dos 4 seres vivos falar, como estrondo de trovão: venha! Vi então, quando apareceu, um cavalo branco. O cavaleiro tinha um arco, e deram para ele uma coroa. Ele partiu vitorioso e para vencer ainda mais. Vi quando o Cordeiro abriu o segundo selo e ouvi o segundo ser vivo dizer: venha! Apareceu então outro cavalo. Era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar da terra a paz, a fim de os homens se matarem uns aos outros. E entregaram para ele uma grande espada. Vi quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, e ouvi o terceiro ser vivo dizer: venha! Apareceu então um cavalo negro. O cavaleiro tinha na mão uma balança. Ouvi uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: 1 quilo de trigo por um dia de trabalho, 3 quilos de cevada por um dia de trabalho. Não danifiquem o óleo e o vinho. E quando o Cordeiro abriu o 4º selo, e ouvi o 4º ser vivo dizer: venha! Vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu cavaleiro era a morte, e vinha acompanhado com o mundo dos mortos. Deram para ele poder sobre a 4ª parte da terra, para que matasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Então esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje, do livro do Apocalipse, novamente, capítulo 6, versículo de 1 a 8. Versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Eu ouvi o primeiro dos 4 seres vivos falar, como estrondo de trovão: venha! Agora, com a abertura dos selos, inicia a descrição dos justos juízos de Deus. Deve-se observar que o livro não se abre realmente até que sejam abertos os 7 selos. O conteúdo do livro começa no capítulo 8, e o toque das 7 trombetas. Cada vez que um selo é aberto, se introduz uma série de juízos preliminares que representam as forças que agem ao longo da história, conduzindo aos propósitos redentores e judiciais de Deus até o fim. Neste versículo é o próprio Cordeiro que abre o selo. Só o Cordeiro é digno de trazer os acontecimentos que irão trazer o cume, o ápice da história humana. O primeiro dos 4 viventes fala com estrondo de trovão: venha! Se refere ao chamado do primeiro cavaleiro. Versículo 2. Vi então, quando apareceu um cavalo branco. O Cordeiro tinha um arco, e deram para ele uma coroa. Ele partiu vitorioso
para vencer ainda mais. No livro do Apocalipse, os 4 primeiros selos representam simbolicamente a realidade da morte do Império Romano. São as sucessivas pragas contra o Império Romano, que oprime, persegue o povo e a comunidade cristã. O primeiro cavaleiro é branco e traz uma coroa, que são sinais de vitória. O cavaleiro saiu vencendo. Seu objetivo é vencer. Esta imagem do cavalo branco, possui uma variedade de sentidos, segundo os comentadores. Darei aqui algumas interpretações possíveis. Uma interpretação considera o cavaleiro do cavalo branco sendo o próprio Cristo, com o vitorioso progresso do Evangelho. O principal apoio para esta leitura encontramos no próprio livro do Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11, onde de novo se encontra com o cavalo branco e seu cavaleiro. Neste capítulo 19, o cavaleiro é Cristo, pois no versículo 19 e 13, ele vem chamado de Verbo de Deus. No versículo 19 e 16, ele veste sua túnica, e na túnica está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O cavaleiro que monta o cavalo branco, cor da justiça, sai para conquistar. Esses comentadores dizem que se refere ao leão da tribo de Judá que venceu, Apocalipse capítulo 5, 5. Depois do cavalo branco, não vêm as calamidades como sucede com os outros 3 cavaleiros. Existe uma interpretação que se opõe a esta parte, porque lança a seguinte pergunta: como o cordeiro que está abrindo o selo, enquanto ao mesmo tempo sai cavalgando depois da abertura do primeiro selo, e terá que abrir os outros selos? É uma pergunta coerente. Outra interpretação é que o cavalo branco e seu cavaleiro simbolizam o espírito de conquista e militarismo. O que se questiona, como um cavaleiro montado no cavalo branco pode trazer algo de bom se os outros cavaleiros expressam realidades negativas? Sabemos no livro do Apocalipse que o mal sempre tenta imitar o bem. Esta leitura considera o cavaleiro do cavalo branco como sendo o anticristo. Daí este cavalo branco, justiça, má travestida de bem, se coloca no nível dos outros cavaleiros e seus cavalos. O anticristo vem travestido e representa o vitorioso Império Romano, que triunfa como um bárbaro, matando e oprimindo. O Império Romano triunfa à moda dos bárbaros. O cavaleiro leva um arco, e seu triunfo é, no fim, triunfo de violência política, um cavalo vermelho. Triunfo da opressão econômica, o cavalo preto. E aqueles que dão a morte, o cavalo esverdeado. Esta é a interpretação mais viável. O império ainda vence e se alastra seu poder. Então, esses selos vão mostrar a realidade daquilo que já está acontecendo, porque essas realidades, esses cavaleiros, expressam aquilo que já está acontecendo na história da humanidade, já é presente na história da humanidade. E a função desses cavaleiros é a destruição. Então, quando o selo abre,
revela o que já está acontecendo naquela realidade histórica. E esses cavaleiros sempre expressam as ações más que o Império Romano realiza naquele tempo e que os cristãos também são vítimas. Então, esses cavaleiros expressam a realidade da destruição que já está presente no mundo, através do Império Romano. Versículo 3. Vi quando o Cordeiro abriu o segundo selo, e ouvi o segundo ser vivo dizer: venha. O segundo selo e o segundo ser vivente convida o cavaleiro a iniciar sua missão, a sua cavalgada. Venha. Apareceu então outro cavalo, era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar da terra a paz, a fim de os homens se matarem uns aos outros, e entregaram para ele uma grande espada. Então, esse cavalo vermelho expressa aquilo que o Império Romano já está realizando, né, na terra, no mundo dos homens. Um cavaleiro montado num cavalo vermelho, o cavaleiro recebeu uma grande espada e o poder de tirar a paz da terra, permitindo às pessoas que se matem umas às outras. A cor do segundo cavalo corresponde à missão dada ao seu cavaleiro. A cor significa mortandade, derramamento de sangue, aquilo que o império já estava fazendo naquele momento. Sua missão é tirar a paz da terra. O Império Romano é aquele que tirava a paz da terra e permitir que as pessoas fiquem à mercê de seus instintos destrutivos, uns destruindo o outro. Este cavalo simboliza a violência política do Império Romano, que conhecemos com a Pax Romana, significa a violência política, a submissão à força, a submissão dos mais fracos, dos pobres e oprimidos, à vontade dos ricos e grandes. Se permite que as pessoas se matem umas às outras. Isto é, o verbo usado é degolar. No Apocalipse, esse verbo degolar se aplica a Jesus imolado, o Cordeiro imolado, degolado, que encontramos no livro do Apocalipse, capítulo 5, os versículos 6, 9 e 12, e também no capítulo 13, versículo 8. Também degolar se refere aos mártires, que foram supliciados, degolados. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e também capítulo 18, versículo 24. É o império que degola e semeia a violência. A função dos cavaleiros é fazer uma justiça vindicativa, castigando os homicidas que trazem a violência para impor seu poder e império, vingando o sangue dos inocentes derramados. A espada é um emblema de guerra. Então, se o Império Romano faz isso, Deus vai agir para fazer justiça àquilo que está se realizando de injustiça através do Império Romano. Então, a ação de Deus é sempre a favor do ser humano, enquanto a ação do império é sempre contra o ser humano e também contra a vida, não é? Nós vemos então, né, que a espada é o emblema de guerra. Versículo 5. Vi quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, e ouvi o terceiro ser vivo dizer: venha. Apareceu então um cavaleiro negro, né?
O cavaleiro tinha na mão uma balança. A balança é símbolo do poder econômico. O cavaleiro anuncia a ruína econômica. Versículo 6. Ouvi uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: 1 quilo de trigo por um dia de trabalho, 3 quilos de cevada por um dia de trabalho. Não danifiquem o óleo e o vinho. O versículo 5 deve ser lido junto com o versículo 6. Uma voz dentro da sala do trono anuncia os preços exorbitantes do trigo e da cevada e adverte para que não se danifique o azeite e a viúva e o vinho. Não se danifique o azeite e o vinho. A balança indica um tempo de escassez, em que os produtos essenciais da vida serão vendidos com preços elevados, uma alta inflação. O denário era uma moeda de prata romana, cujo valor era um dia de trabalho. Lembramos Mateus capítulo 20, versículo 2. Com o que se ganhava num dia, só podia comprar trigo para comer, para alimentar 3 pessoas. Os preços na época do Império Romano eram de 10 a 12 vezes superiores naquele tempo de João. O cavalo negro, com seu cavaleiro, simbolizam um período de fome. A balança e os preços abusivos dão a entender. Então, o Império Romano aplica esses preços abusivos. A população pobre não tem condição de comer, não tem o necessário para comer, tudo ficou caro. E agora o cavaleiro vem fazer a justiça da parte de Deus. A advertência era de não danificar o azeite e o vinho, visto que as raízes do vinho e da oliveira são mais profundas, que a seca não mataria as plantas. Provavelmente esse tempo de carestia era um tempo de um período, de uma estação. Como o vinho, a oliveira e a vinha tinha maior condição de sobreviver, ela não seria afetada, mas os alimentos de uma estação seriam afetados, e isso, o preço iria aumentar. Enquanto os cereais seriam afetados pela seca, porque têm raízes pouco profundas, e secaria então os grãos. Sabemos que no tempo do imperador Domiciano, ele no ano 92, fez um decreto que ordenava destruir metade dos vinhedos de todas as províncias. A ordem teve tanta resistência que Domiciano teve que revogar a lei. O texto lembra que o povo do império teria vinho e azeite em abundância, mas não teriam pão. Enquanto a população pobre passa fome com produtos essenciais, o trigo e a cevada, os preços dos produtos de luxo, azeite e vinho, não sofreria alteração. Versículo 7 e versículo 8. Vi quando o cordeiro abriu o 4º selo, e ouvi o 4º ser vivo dizer: venha. Vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu cavaleiro era a morte, e vinha acompanhado com o mundo dos mortos. Deram para ele poder sobre a 4ª parte da terra, para que matasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Então agora nós vemos este 4º cavaleiro, um cavalo de cor esverdeada. Diante disso, nós vemos que o Império Romano, na hora que ele também impunha a seu poder, a sua força, ele sem nenhum escrúpulo eliminava grande parte da população que se opunha ao seu império.
Nós vemos vários exemplos na história, né, dos imperadores romanos. Né? Quando o cordeiro abre o quarto selo, o quarto ser vivente faz sua chamada, venha, e aparece um cavalo esverdeado. Esverdeado é a cor de cadáveres. Seu cavaleiro é a morte. E junto dele segue o Sheol, o Hades, a mansão dos mortos, porque é companheiro da morte. Aqui nós vemos a personificação do Sheol. Ele recebe um poder sobre a quarta parte da terra. O quarto selo se produz a morte da quarta parte da população da humanidade. Ele irá matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. A referência aqui é do profeta Ezequiel, no capítulo 14, versículo 21. É do profeta Ezequiel que João tira essa imagem. Esta quarta praga representa uma intensificação daquilo que sucede nos 3 primeiros selos. Numa terra dizimada pela guerra e a fome, se deve esperar a morte. Os primeiros 4 selos apresentam a história dos homens, dominada pelo mal. A fonte do mal é a ambição de poder e a conquista, primeiro selo. Essa realidade gera guerra e competição, segundo selo, que gera o racionamento e a fome dos pobres, porque são sempre vítimas das guerras, não os ricos com azeite e a vinha. Terceiro selo. E por fim, como consequência, a doença e a morte, o quarto selo. Então nós vemos que esses cavaleiros representam aquilo que já está acontecendo na terra, mas eles vêm para exercer a justiça de Deus diante de todos aqueles que são vítimas de um império ganancioso que mata, que elimina, que consente com a fome dos pobres e que não tem justiça. Então, aqui nós vemos, né, a questão, os 4 primeiros selos estão apresentando essa história dos seres humanos, marcado por tanta tragédia, por tanto sofrimento, cujas vítimas são sempre as crianças, os idosos, as mulheres, os pobres, os fracos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.